Neste dia 15 de outubro, dia do professor, nós vamos conhecer a história de Francisco Praxedes, um agrônomo que dedicou 50 anos da vida às salas de aula. Apesar da idade, a memória do professor Praxedes segue intacta e ele ainda lembra a primeira vez que entrou em uma sala de aula para ensinar. Quando eu entrei, no primeiro dia, aquela história, tremi nas bases, né? Mas deu uma respirada, eu digo, não, vou ter que tocar. Aí, o pessoal dizia muito, olha, não se preocupe, porque daquela plateia que está lá, o que sabe mais é você, porque você estudou para dar aquela aula. Eles não estão sabendo de nada, então você tem toda a condição de ficar mais tranquilo. Eu sabia disso, mas na hora a gente não fica não, né? Na hora a gente não fica não. Mas eu consegui superar essa intranquilidade, né? Esse nervosismo. A história do professor Praxedes se mistura com a da Universidade Federal Rural do Semiárido. Ele ingressou na instituição como estudante na antiga ESAM. Perto de concluir o curso, foi convidado a assumir uma disciplina para substituir um outro professor. De lá para cá, foram 50 anos dedicados exclusivamente à educação. A aposentadoria veio em agosto deste ano, acompanhada de homenagens e uma comenda em reconhecimento aos serviços prestados. A função do professor não é só ensinar, né? Tudo bem, a gente se prepara, a gente estuda, a gente tenta repassar, mas eu sou muito na linha do Paulo Freire. O Paulo Freire dizia que ninguém ensina nada a ninguém. Você não consegue entrar na cabeça da pessoa e fazer com que ela aprenda alguma coisa. O que você consegue é criar uma situação, uma condição de que a pessoa que está ali ouvindo, por si só, ela aprenda. Porque aí sim, aí o aprendizado se manifesta. Há poucos meses fora da sala de aula, o professor Praxedes ainda nem sentiu saudade do dia a dia. Ele está sempre conectado com os ex-alunos e ex-colegas, falando sempre, conversando e trocando experiências. Um mestre tem o poder de marcar a trajetória de um aluno para o resto da vida. Por isso, mesmo com o Praxedes já aposentado, os ex-estudantes fazem questão de demonstrar todo o carinho por ele neste Dia dos Professores. Ele foi um dos meus melhores professores, eu nunca vi uma didática tão incrível como ele. Para mim ele é uma fonte de inspiração. Hoje eu sou professor da UFESA, obviamente graças aos ensinamentos do professor Praxedes e de outros professores bons que eu tive. Então para mim ele é um professor de muita referência, para mim ele é uma fonte de inspiração como professor, como profissional, como pessoa. Em uma conta rápida, Praxedes consegue calcular mais de 3.000 alunos que passaram pela sua sala de aula. Já as histórias que ele viveu com cada um, essas são incontáveis. Ficou para mim, durante todos esses anos que eu fui professor em ESAM e UFESA, foram exatamente essas amizades que eu desenvolvi com esses alunos, que muitos deles hoje em dia já estão trabalhando, alguns já são professores de universidade pelo Brasil afora, e muitos deles hoje em dia entram em contato comigo por e-mail, para eu estou aqui e tal, estou fazendo isso, aquilo outro e tal. Então a gente tem esse intercâmbio de amizades que nós desenvolvemos aqui. Parabéns a todos os mestres que cumprem essa valorosa missão.